Então, vai estudar aquilo que você ama. Tá? Não para agradar os outros ou para seguir um currículo, mas realmente para encher a sua vida de sentido, de propósito. Porque se você seguir o currículo, sei lá, da educação clássica, seguir o currículo da escola fulano de tal, seguir o currículo do mestre fulano de tal, e isso não tiver um propósito, ou seja, não é ali que você quer ser posto, não é naquele lugar que você quer estar, aquilo não é o seu interesse, não é aonde você quer estar dentro, né? Aquilo vai ser uma coisa que você vai fazer para tirar foto no Instagram. Ou para montar uma biblioteca para ficar atrás. Isso não vai servir para nada. Não vai levar aquilo para lugar nenhum. O estudo ele deve mudar você. O estudo ele deve ser uma coisa pela qual você desenvolve um amor maior por Deus e pelo outro. Entende? O estudo ele deve fazer com que você se torne uma pessoa melhor. Entende? É isso que eu vejo como estudo. Tá? Então, as escrituras, no meu caso, né, são a minha mola mestra, e é aquilo que eu acho que mais rico foi nos legados, ou seja, aquilo que é mais precioso que ficou para nós. Tá? Então, para mim é uma obra literária, ou seja, uma obra composta de letras, né, por excelência, e ela é inesgotável. Então, agora eu vou demonstrar como que uma aula da Via Sapientia é a partir de metade de um versículo. Então eu vou agora explicar metade de um versículo para vocês, no original, para que vocês tenham essa experiência, né? Porque eu acho que alguns ainda não tiveram, e eu acho que vai ser muito útil para vocês, tá? Então eu não vou dar a aula com toda a profundidade com que eu dou na Via Sapientia, mas tentarei aqui suprir, né, as lacunas. Deixa eu só abrir o chat aqui, que eu fechei no computador, para que, caso vocês mandem alguma coisa mais urgente, eu consiga ver. Tá bom? Então, deixei aqui aberto. Bom, eu falei, né? Acho que mandaram também na mensagem lá, podem abrir suas Bíblias, né? A gente vai ver pelo menos umas 3 passagens. Vamos ver Isaías, vamos ver Atos e vamos ver Provérbios. Bem rapidamente. Eu não vou passar tanto tempo com vocês aqui. Bom, então, professor, que treco esquisito esse aí na tela, né? Isso aqui, queridos, é o hebraico, tá? Então, o hebraico, ele é a língua do Antigo Testamento, a língua em que o Antigo Testamento foi escrito, tá? E a língua falada até hoje lá pelos judeus, lá em Israel, né? A pronúncia difere um pouco, mas não é o ponto aqui. Também no hebraico moderno eu não tenho metade desses símbolos aqui, né? Eu tenho somente as consoantes, mas esses símbolos aqui, esses símbolozinhos, né? Esses sinais maçoretas foram adicionados para que sempre se lembrasse, né, como que eram pronunciadas as palavras, pois em determinada época já estavam esquecendo-se, né, como que se pronunciavam essas palavras. Eu farei aqui uma transliteração rápida. Há alguns alunos aqui que já são da Via, então talvez eles consigam fazer também a transliteração, podem tentar aí colocar no chat. Tá? Então, aqui eu tenho um I consonantal, né, eu vou botar como um Y, eu tenho um R aqui, eu tenho aqui um A, tá? Eu vou deixar bem claro aqui, e eu tenho, vou botar aqui um A, e eu tenho essa letra aqui que é o Tav, né, que é da onde sai o símbolo da cruz, onde sai o nosso T, tá, que vem do grego lá do tal, vai ser um T aqui, aqui eu tenho o tetagrama, tá, o nome de Deus, são esses 4 símbolos, tudo bem? E aqui pode ser transliterado como Yehoá, né, da onde vai sair Jeová, Javé, né, esses nomes vêm exatamente daqui, tá? Aqui eu vou ter uma palavra que significa início, né, que vai ser o R, E, aqui eu tenho o SH aqui, o Xi, né, o Shin. Aqui eu tenho um I, essas duas palavras juntas. Não vou me atentar muito aqui à pronúncia, para que a gente já possa chegar no significado, né? Reshit, e aqui eu vou ter um D, tenho meu A, tenho minha outra vogal aqui com um A e o T novamente, tá bom? Então, só para que tenhamos aqui um som, tá? Deixa eu colocar aqui o nome de Deus em destaque, tá bom? Pronto, né? Muito bem. Então, vamos entender agora melhor
isso daqui em português, ok? Muito bem. Então, vamos entender. Já transliterei, como é que seria a pronúncia disso aqui, né? A pronúncia disso aqui seria o seguinte. Cliquei no lugar errado. Aqui em amarelo para que vocês possam acompanhar. Ah, uma coisa, eu acabei esquecendo de falar, né? O hebraico, ele é lido da direita para a esquerda, tá? Talvez alguns tenham estranhado na hora que eu comecei a escrever de trás para frente, tá? O hebraico, ele é lido da direita para a esquerda. Rapidamente você se acostuma com isso, tá? Logo ali nas primeiras aulas você já começa a pegar bem isso daí. Então aqui eu tenho Yirat, Yehová, ou Yehová, né? Depende da pronúncia. Reshit Da'at, tá bom? E vamos passar rapidamente. Eu vou escrever aqui para que vocês possam, quem quiser pronunciar depois, falar de uma forma mais fácil, né? Então eu tenho Yirat, vou botar aqui Reshit Da'at. Ok? Muito bem. Então, vamos seguir aqui. Eu vou pular algumas coisas para que vocês não se percam muito, tá? O objetivo aqui não é dar-lhes o profundo conhecimento do hebraico. É só dar uma demonstração do que a gente pode aprender a partir aqui da poesia hebraica, tá? Então, uma coisa já em comum que podemos perceber aqui, mesmo não conhecendo um idioma, tá? É olhar o final das palavras. 3 das palavras aqui vão terminar do mesmo jeito, com esse tal, né? Ou esse T. Conseguem perceber? Eu tenho, ó, Yirat, né? Reshit, de novo, com T, e Da'at. Ok? Então, eu tenho 3 palavras que terminam com T, então eu tenho esse som de T toda hora. E eu tenho também uma divisão aqui em 2 desse primeiro versículo, que são 2 coisas com som forte de R, né? Eu tenho Yirat com R aqui, e eu tenho aqui o Reshit. Eu tenho 2 partes também com esse som de R. E esse Tzinho no final, ele tem uma coisa em específico no hebraico, né? Alguns que já estudaram, por exemplo, o latim ou o grego, sabem do caso genitivo, né? O caso genitivo, o que ele é? Ele é um D, né? Por exemplo, isso aqui é uma garrafa de água, esse D, né, de relação, tá? Ou, por exemplo, isso aqui é isso aqui é uma tampa de plástico. Esse de plástico aí seria o genitivo, tá bom? Então esse T no final, no hebraico, ele vai indicar exatamente essa relação. Então eu tenho esse T aqui que indica exatamente uma relação com a próxima palavra. E essa primeira palavra aqui, Yirat, ela significa o quê? Ela significa temor, assombro, né? E isso para nós pode parecer um pouco esquisito, né? Porque nós pensamos hoje como temor, temor vem de literalmente ter medo, né? Ou seja, de estar com medo, no sentido de uma coisa ruim, no sentido de perder a vida, né? de morrer, né? Então nós temos um temor muito grande. Mas o temor aqui não é relacionado a isso. Tá? Esse temor aqui, Yirat, ele é aquele mesmo temor, por exemplo, que Moisés sente lá no Êxodo, né? Êxodo 33, por exemplo, e também depois que o povo vê, né, sente por Moisés também, Êxodo 34, quando Moisés sai da tenda, né? Que é o quê? Um assombro. Né? E o assombro a gente talvez possa entender melhor etimologicamente, né? Essa reverência. Né? O assombro é exatamente eu estar, né? Como se aquele quem eu estou olhando é tão grande que eu fico na sombra dele. Né? Ele me faz uma sombra. Entende? Então eu fico assombrado, eu estou debaixo da sombra dele. Eu tenho uma reverência com ele. Né? Eu tenho uma admiração que quase me paralisa, né? Que me faz me sentir inferior, me sentir realmente pequeno, entende? Eu estou debaixo ali das asas daquilo que é muito maior. Tudo bem? Então, isso talvez nos faça entender melhor esse da Yirat, esse temor. Tá
bom? Então, aqui eu tenho um temor, yirat, e esse D aqui, né, esse tav no final, se relaciona aqui com Deus, né, com esse nome, que é o nome que nós damos a Deus em hebraico. Então, aqui seria, por exemplo, um temor de Deus, né, ou temor do Senhor, tá bom? Então, nós temos já a primeira parte do versículo traduzida. Depois eu tenho reshit, né, talvez quem já estudou hebraico vai se lembrar lá do Gênesis, né? A primeira palavra do Gênesis é exatamente, né? Bereshit. Esse B significa em, e depois o Reshit é princípio, né? Começo. Então aqui eu tenho Reshit é princípio, né? Princípio, começo. E de novo eu tenho essa relação final que vai me ligar, né? Um D, princípio D, e aí eu tenho Da'at, tá? Da'at, ele significa conhecimento, tá? Vamos deixar conhecimento por enquanto. Né? Então, o temor de Deus, princípio de conhecimento. E aqui, repare, eu não tenho verbo, né? E eu não tenho também artigos. E essas duas coisas existem no hebraico, mas aqui eu estou tratando de poesia hebraica. Então, a poesia hebraica, ela suprime muitas coisas. Ela suprime artigos, às vezes ela suprime até conjunções, ela vai suprimindo as coisas para deixar somente o essencial para que entendamos. Mas uma outra coisa, né, que é importante falar é sobre esse temor, tá? Para que vocês entendam assim, o que é esse temor, esse espírito de temor, né? Eu vou dar dois exemplos das Escrituras, né? O primeiro, se vocês quiserem abrir aí, lá em Atos dos Apóstolos, né? 13:16. Tá? Então eu vou dar um tempo aí para que vocês possam abrir. Vou pegar aqui também a minha Bíblia, em grego, para que eu possa ler aqui para vocês. Tá? Então, Atos 13:16. Tá? Vou ler aqui no original para vocês, para que vocês possam pegar, né? Então, Andres Israelitai, ou seja, Andres, talvez já tenham escutado, por exemplo, andrógeno, né? Ou androide, né? Esse andro quer dizer homem, tá? Varão, né? Homem barbado. Israelitai é fácil, né? Israelitas, né? Homens israelitas, né? Andres Israelitai, Kai, que é o que latino, né? O e, né? Também. Roi fobumenoi. Eu até tenho aqui, né? Aqui, esse texto está aqui já. Roi fobumenoi ton teon, tá? Roi são os, fobumenoi ton teon, que é a parte que a gente vai chegar agora, tá? Então aqui o apóstolo ele está chamando a atenção tanto dos judeus quanto dos não judeus, mas que são fobumenoi ton teon, né? O que é fobumenoi? Fobumenoi, talvez agora vai ficar mais fácil para nós. Fobumenoi é feito aqui de duas palavras, essa palavrinha aqui, tá? Fobumenoi. Eu tenho fobu, que vem de phobos, e vai ser parecido, por exemplo, com a palavra que vai ser mais comum para vocês, que é fobia. Né? O que é uma fobia? Medo, né? Temor. E o meno é o verbo que quer dizer estar, tá? Então, aqui é um particípio, né? Ou seja, é uma característica de ter medo, ou temente, né? Então, aqui eu estou falando os tementes a Deus, ou aqueles que temem a Deus. É assim que o apóstolo fala com os cristãos gregos, aí, né? Com os primeiros cristãos, que não eram israelitas, ou seja, que não tinham tido a revelação antes, né, pelo Antigo Testamento, mas que estavam vendo o Evangelho naquele momento. Qual era a característica deles? O que os tornava cristãos? Eles eram fobumenoi, eles temiam a Deus, eles tinham reverência, respeito, assombro a Deus. Entende? Então, eles estavam exatamente aqui em que Provérbios está falando. Eles tinham esse espírito aqui, né? Espírito que vai aparecer também lá em Isaías, tá? Então abram aí Isaías 11, tá? 11:2, se eu não me engano. Vou abrir aqui para que a gente possa ver também essa outra parte, tá? E aqui ele vai falar sobre os espíritos, inclusive é o que vai dar depois o
aquilo que conhecemos como os dons do Espírito Santo estão elencados aqui, tá? Saem daqui de Isaías. Então, vamos pegar aqui no hebraico, um momento. Então, lá no final do versículo 2, eu tenho os últimos dois espíritos, né? E ele fala, primeiro vai se falando, né? Ó, vou pegar aqui em português mesmo e depois eu vou chegar no final e vou para o hebraico. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, e aí agora os últimos dois Espíritos. Tá? Vamos ver como é que está na tradução da Bíblia de vocês aí. Não tem nada de errado se tiver diferente daqui. Eu quero que vocês peguem a sutileza. Tá? Vamos lá. Ruhá, né, ou Espírito, Da'at, Espírito de conhecimento ou de sabedoria. Tá? Ruhá Da'at, né? Espírito de conhecimento, Espírito de sabedoria. E aí eu tenho a conjunção, né? O E, ou V, depende da pronúncia. Yirat, de novo, né? Temor, essa palavra aqui, ó, que nós estávamos vendo. Deixa eu marcá-la aqui. Yirat, né? Temor. Yehová, né? Ou Yahweh, tá? Então, eu tenho aqui, os últimos dois espíritos são o quê? O espírito de conhecimento, o espírito de sabedoria e espírito de temor de Deus. E aí, dependendo da Bíblia de vocês, pode estar como espírito de temor de Deus, pode estar como temor do Senhor, ou pode estar como espírito de piedade, né? Também aparece, tá? Por quê? A piedade, já na Septuaginta, tá? E da onde que sai essa tradição da tradução de traduzir por piedade, né? É porque lá na Septuaginta, e para quem não sabe o que é a Septuaginta, né? Foi a tradução dos 70, ou seja, 70 sábios hebreus traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, né? E depois foi a versão mais difundida ali quando os apóstolos foram pregar, né? E utilizaram exatamente essa versão da Septuaginta, né? Dos 70, para pregar. Tá? Então lá, a primeira vez que aparece o Yirat, né, vai aparecer como temor do Senhor, que é lá o primeiro espírito, se eu não me engano, elencado no trecho que a gente viu de Isaías. Mas depois o último, ele traduz como Eusébia. Ou seja, lá no primeiro ele bota como Phobos Theu, né, ou seja, medo do Senhor, temor do Senhor. E depois lá no final ele vai botar como Eusébia. Eusébia é exatamente como piedade. Tá? Ou seja, de você seguir, de cumprir, né, ter reverência a Deus, tá? Então, inclusive, uma outra tradução que a gente pode ver aqui, para complementar, né, é exatamente ver como que a Septuaginta traduziu essa parte dos provérbios. Então, eu vou pegar aqui rapidamente para que vocês possam ver. E aqui também os alunos da VIA que já viram alguma coisa de grego vão achar fácil aqui esse trecho. Né? Eu tenho arque, né? Que significa princípio, né? Talvez quem já estudou aí o Novo Testamento vai lembrar do início ali do prólogo de João, né? En arche en ho logos, né? No princípio era o verbo, né? E arque vai dar nossas palavras, por exemplo, como arcebispo, né? Ou seja, o bispo principal, arquipélago, né? Arqui-inimigo, arquibancada, ou seja, a bancada principal, né? Vem daqui, desse arque, tá? Eu tenho o arquétipo, também, o tipo principal, né? Por aí vai. Então eu tenho arque Sofias, né? Princípio, né? O início. Sofias aqui vai ser genitivo, né? Ou seja, da Sofia. E Sofia é o quê? Sabedoria, né? Que ali está como Da'at no hebraico. Por exemplo, talvez vocês conheçam a filosofia, né? Filosofia é o quê? A filo, amor, a sabedoria. O filósofo é aquele que ama a sabedoria. A filosofia é o amor à sabedoria. Então, eu tenho aqui o princípio da sabedoria, arque Sofias. Depois eu tenho Phobos, que você já sabe, né? Temor, Teu, né? De Deus. Então, aqui no grego eu tenho uma diferença. Eu quero que vocês notem que torna todo esse estudo comparativo das línguas sagradas tão benéfico. Que é o quê? Eu tenho aqui, vamos olhar a ordem do hebraico. Eu tenho temor de Deus, Yirat Yehová, né? Temor de Deus. Depois, Reshit Da'at, princípio do conhecimento, princípio da sabedoria. Enquanto que no grego, traduzido por hebreus, tá? Essa tradução grega não foi feita por gentios, foi feita por 70 sábios hebreus, eu tenho a modificação. Eu tenho arque Sofias, ou seja, o princípio da sabedoria. Agora, o foco, né, está exatamente em onde começa a sabedoria.
E eu boto esse início da sabedoria no início da frase, ao contrário do hebraico. Então eu tenho o princípio da sabedoria é o quê? Temor de Deus. De novo, sem verbo, né? Princípio, sabedoria, princípio da sabedoria, temor de Deus. E aqui eu tenho no hebraico, né? De novo, temor do Senhor, ou seja, bota o foco no temor do Senhor, para depois dizer a característica, né? O que é? É o princípio, o início do conhecimento da sabedoria. Tudo bem? Vale a pena também colocar aqui mais algumas traduções, tá? Não vou me delongar muito, para que não fique, mas saiba que isso aqui que eu estou olhando, né, é a aula escrita. Eu escrevi a aula 6 de hebraico, né? Ela tem 6 páginas, eu não vou lê-la por completo, tá? Eu vou pegar só os pontos principais aqui e agora eu quero pegar exatamente a tradução para os judeus, né? Como os judeus interpretam essa passagem até hoje, tá? Talvez seja de curiosidade para muitos de vocês. Está assim no Taná, né? Taná são a versão das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento para os judeus, né? O temor do Eterno, né, como normalmente traduzem o nome de Deus, né? Tetagrama, é a base de todo conhecimento. Tá bom? E vou colocar aqui também como aparece na Vulgata, né, traduzido, Timor Domini, Initium, deixa eu lembrar aqui como é que tá. Timor Domini, Principium Sapientiae. Muito bem. Eu acho que essas duas aqui nos será útil e depois eu dou mais uma tradução. Então, vamos olhar aqui essas duas interpretações, essas duas visões de mundo. A visão de mundo romana e a visão de mundo judaico. Tá? Então, o temor do Eterno, ou seja, o temor de Deus, temor a Deus, a reverência a Deus, é a base. Ou seja, aqui esse base tá sendo utilizado no sentido, eu até anotei aqui, que eu me lembro disso, no sentido de construção mesmo. Aqui, ó. Aqui, exatamente. Como fundamento, também pode ser traduzido como fundamento, né? Fundação. Tá? É nesse sentido, ou seja, se eu não coloco primeiro Deus na ordem das coisas, eu não consigo construir nenhum conhecimento em cima. Né? É clássico o caso das pessoas que vão estudar coisas, às vezes elevadas ou profundas, e esquecem da ordem daquelas coisas dentro do resto, né? E esquecem a relação daquele conhecimento, daquela coisa que elas estão estudando com Deus, com a realidade, e enlouquecem. Ou então fazem coisas horríveis. Então, primeiro, para se construir sabedoria, para se construir o conhecimento, é necessário colocar Deus na base. Né? Tá bom? Então, eu tenho aqui também, na versão da Vulgata, né, em latim, Timor Domini, temor do Senhor, princípio da sabedoria, sapiência, né? Ou seja, do conhecimento sábio, né, da sabedoria. Então, percebam como as línguas antigas elas são mais sintéticas. Né? Elas não têm verbo de ligação desnecessário, elas não têm artigos desnecessários, né? Que nem no hebraico tem artigo, né? Foi poupado os artigos aqui, foram poupados. Também no latim não se tem artigo, mas aqui também não se colocou o verbo. E mais uma outra característica também, né? É que aqui no grego também não se colocou artigo, não se colocou verbo e trocou-se a ordem, né, da frase exatamente para dar uma ênfase mais literária, né, de colocar o princípio no princípio da frase, enquanto que na tradução latina e no inicial, no principal hebraico, né, na origem hebraica, o início está realmente no temor de Deus. E o início das coisas está no início da frase. Tá bom? Então, eu vou voltar aqui para a outra cena. Pronto, aqui estão. Então vamos ver se vocês entenderam alguma coisa. Tá? Pulei aqui rapidamente, tá? Não quis me delongar muito, porque quem quiser ver essa aula está lá dentro da Via Sapientia. Essa aula é toda escrita. Eu posso até, inclusive, passar depois, tá? Por escrito aqui. Essa aula 6 de hebraico, para que vocês possam entender melhor como que nós estudamos. Lá na Via eu explico bem devagarinho, explico primeiro os fonemas, explico cada coisa, e aqui o aluno já teria um conhecimento de outras palavras, tá? Eu estou aqui pulando, tudo bem?